Boa noite, turma. Espero que todos vocês estejam bem e que continuem se cuidando durante essa quarentena. Gente, vamos agora nessa aula de hoje falar de um tópico que, ao meu ponto de vista, é muito importante, principalmente para as pessoas que trabalham com agricultura. Esse é um tópico relacionado às principais legislações que estão ligadas à atividade da agricultura. Então, essas legislações, elas vêm justamente para regulamentar a atividade da. E eu vou falar de algumas delas. Então, dentre essas legislações, pessoal, uma que vocês devem ter em mente, que com certeza, antes de realizar qualquer atividade relacionada à criação de organismos aquáticos, a preservação da mata nativa dentro da propriedade. Então, gente, em relação ao Código Florestal, ele vem regulamentar algumas áreas que dentro de uma propriedade a mata nativa deve ser preservada. E dentre essas áreas, a primeira que eu quero falar para vocês é em relação à reserva legal. Então, a reserva legal, ela é uma área que deve ser preservada a vegetação nativa e que essa porcentagem ela vai variar de região para região. Na região amazônica, pessoal, nós temos que preservar 80% da área da mata nativa dentro de nossa propriedade. Então, é algo que já está estabelecido dentro do Código Florestal. Isso pode variar para algumas regiões. Tem algumas regiões, por exemplo, você tem que preservar apenas 20% da mata nativa, mas no nosso caso é 80%. Além disso, o Código Florestal ele vem também estabelecer regras para a área de preservação permanente. O que é a área de preservação permanente? É justamente a margem dos rios e nascentes deve ser preservada a vegetação nativa, né? Então isso vai variar de rio para rio, porque determinados rios apresentam larguras diferentes. Quanto maior a largura, maior a PP que deve ser preservada. Então eu peço para vocês que deem uma olhada na legislação que eu vou mandar para vocês. Lá está de uma forma bastante detalhada quanto que deve ser preservado, quando a gente está falando de reserva legal e de área de proteção permanente. Além disso, fala também da área de proteção permanente relacionada à nascente. Então, lá vocês vão encontrar que a nascente ela deve ter uma área de preservação permanente de um raio a partir da nascente de 50 metros, como vocês podem observar nessas imagens. Então eu vou estar mandando isso para vocês. Eu quero que vocês olhem pelo menos essa parte de área de preservação permanente e de reserva legal, pois é justamente essa legislação que vai dar subsídio para a elaboração do Cadastro Ambiental Rural, do CAR, tá bom? Que é um documento obrigatório quando a gente vai solicitar o licenciamento ambiental perante o órgão ambiental. Então, quando a gente está falando de licenciamento ambiental, toda atividade que vai utilizar de alguma forma o meio ambiente, então estará obrigatório da solicitação do licenciamento ambiental. E uma das resoluções que vai regulamentar o pedido de licenciamento ambiental é a resolução que foi criada pelo CONAMA, que é justamente a resolução número 413 de 2019. Então essa daqui é uma legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, no âmbito federal, que vem dispor sobre licenciamento ambiental, em específico para atividade de aquicultura. Então essa é uma legislação que ela é obedecida principalmente para os estados que eles não têm regulamentado, que não têm uma resolução própria. No caso do estado do Pará, nós temos uma resolução que nós vamos ver posteriormente, que vem tratar do licenciamento ambiental para o estado do Pará. Então, os estados que não têm essa resolução regulamentada, eles têm que obedecer essa 413, que a gente vai falar um pouquinho agora. Mas depois nós vamos falar da legislação do estado do Pará, que também fala sobre licenciamento ambiental.
Então, pessoal, a resolução CONAMA 413, como falei para vocês, ela é uma resolução que vem tratar da aquicultura. Entretanto, ela não trata da cassinicultura praticada em zonas costeiras, porque essa atividade vai ter uma resolução específica para ela. Tudo bem? Então, tudo que a gente estiver falando não vai se encaixar aqui a questão da cassinicultura de zonas costeiras, em zonas costeiras, tá bom? Então, gente, o que vocês devem ter em mente, eu vou mandar essa resolução também para vocês, e mais uma vez eu enfatizo a sua importância de vocês lerem ela, e qualquer dúvida, entrar em contato comigo, ou até mesmo podem acessar o SIGA, que eu vou deixar uma aba lá, justamente para vocês tirarem a dúvida de vocês, tá bom? Então, o que vocês devem ter em mente, e está também nessa resolução, é a questão das unidades geográficas de referência. Essas unidades geográficas de referência, elas vão servir de base para a gente classificar uma espécie como exótica ou uma espécie como nativa. Então, no Brasil, existem várias unidades geográficas de referência que são justamente áreas que vão abranger uma determinada bacia geográfica. Que nós temos, por exemplo, na nossa região, a unidade geográfica referencial da bacia amazônica, né? Então, qualquer espécie que não seja oriunda dessa unidade geográfica de referência, ela vai ser classificada como exótica. Então, uma espécie que é oriunda, por exemplo, da UGR Tocantins-Araguaia e que for cultivada na região amazônica, que for cultivada na UGR amazônica, ela vai ser classificada como exótica. E assim vale também para as outras unidades geográficas